Fala aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, voltei, aí, estou de volta aqui com mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, Estudo Fácil. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de quando eu posto aula, né? E também lembre-se de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil, e também compartilhar com os seus amigos para que eles também venham estudar conosco e entender todas as matérias, todas as aulas e ficar numa alegria só. Não é verdade? Bom, meu povo, vamos lá. Para o nosso vídeo de hoje, eu trouxe aqui um assunto que já foi prometido lá no vídeo de final, né, no último vídeo do primeiro semestre de 2021, que era para falar como é que funciona o Enem. Então, o que é o Enem, como que ele funciona, por onde a gente pode se preparar, o que é o FIES, SISU, ProUni, e enfim, isso daí eu acho que é super importante para todos nós, né? É por isso que decidi trazer então esse vídeo aqui. Mas lembrando também, vou deixar aqui nos cards o vídeo de como se organizar nos estudos, tanto é que eu vou fazer algumas referências desse vídeo na aula de hoje, tá? Mas recomendo totalmente você assistir esse ou outro vídeo, enfim, para você mudar mesmo o seu método de estudo, como você estuda, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom, meu povo? Então, antes de começar, e outra coisa, essa aula eu vou alternar entre PowerPoint e Google Chrome, tá bom? A gente vai ajustando aqui. Tá bom, meu povo? Então, antes de mais nada, vamos soltar a famosíssima vinheta do nosso canal. Aê, meu povo, a nossa vinheta bonita aqui. Bom, gente, vamos lá então. Antes de começar, eu trouxe essa tela aqui, que foi a tela em que eu usei no comecinho da aula de como se organizar nos estudos, né, como conseguir melhores notas. E o que eu tenho para falar para vocês é repetir, né? Lembrando que não existe elevador para o sucesso, tem que subir pelas escadas, ou seja, passo a passo. Cada passo que você dá no seu estudo, na sua vida, você vai subindo no sucesso, você vai conseguindo ultrapassar esses passos, né? Mas claro, você vai passar por erros, por fracassos, rejeições, frustrações, insultos, porque isso faz parte, né? Nenhuma caminhada é 100% certa e 100% tudo assim, você não vai passar por esses pontos negativos, não, você vai passar. Isso faz parte. E lembrando, ou sente e chora ou levanta e enfrenta. Só que para levantar você tem que mudar a sua situação de conforto. Por isso que é importante. Quer mudar o seu método de estudo? Quer estudar melhor? Levanta e enfrenta. Saia do conforto para depois conseguir mudar o seu jeito de estudar. Né? Quem disse isso? Mário Sérgio Cortella. Também lembrando, né, de outra coisa. Você faz o melhor ou o possível. Lembrando disso também, e lembrando do segredo da vida. Eu não vou dar spoiler do segredo da vida, porque se você não viu o vídeo anterior, vale a pena dar uma olhada, e aí pense no segredo da vida. Pense no segredo da vida. Tá bom? Bom, meu povo, então vamos embora para a aula agora mesmo, de verdade. Começando falando o que é o Enem. Né? A gente fala o Enem. O que é o Enem? É o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que foi criado lá em 1998. Qual o objetivo? De ser uma avaliação de desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares, é Exame Nacional do Ensino Médio. Tá bom? Então abrange qualquer escola, seja ela pública ou particular, o aluno pode fazer. Tá bom? E aí, então, desde 2009, o Enem agregou outra função ao seu currículo. Tornou-se também uma avaliação que seleciona estudantes de todo o país para instituições federais de ensino superior e para programas do governo federal. Que aí nós vamos falar dos três hoje, SISU, ProUni e FIES, tá bom? E aí estes programas facilitam a vida, tá? De quem sempre sonha estudar em uma universidade pública ou precisa daquela força do governo para pagar a mensalidade. Nós já vamos entender um por um, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ajudar você, tá bom? Então vamos lá, questão assim, né? Eu, por exemplo, agora em 2021 vou prestar o Enem, e aí o que vai acontecer? Eu vou prestar como treineiro, né? Mas qual que é a diferença? Então, treineiro é estudante menor de 18 anos que ainda está cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio,
né? Ou são aqueles candidatos que querem realizar a prova apenas para testar seus conhecimentos. Né? O que eu acho legal, se você já está numa segunda série do ensino médio, já tente fazer como treineiro, não necessariamente como aluno normal, né? Normal entre aspas pelo que está ali, né? Porque a gente fala, esse é aluno que eu não vou fazer normal. Defina normal, né? Já começa por aí. O que é ser normal? Aluno normal é aquele que faz a prova para conseguir aquela nota para entrar no vestibular, né? Para entrar numa universidade, enfim. Então são estudantes matriculados na terceira série do ensino médio, maiores de 18 e assim vai, tá bom? Então como é que funciona o Enem? Né? Isso que é importante. O Enem é uma prova anual, né? Organizada pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, e tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino médio nas escolas de todo o Brasil. Tá bom? No total são 180 questões para serem realizadas, 45 questões cada área do conhecimento, que nós já vamos ver aqui, 2 dias de prova, em um exatas e biológicas e no outro humanas e linguagens, né? Mais uma redação, tá? Que aí também eu vou falar um pouquinho de redação hoje. Então, são 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, abrangendo história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências da natureza, 45 questões também envolvendo química, física e biologia. Linguagens, códigos e suas tecnologias, mais a redação, né? Então envolve português, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Tá bom? A maior parte dessas informações aqui, eu peguei de um site chamado, se eu não me engano, acho que é Mundo Vestibular, é um negócio assim, se eu não me engano, tá bom? E aí temos também aqui matemática e suas tecnologias, que aí são questões de matemática, tá bom? Continuando aqui, então, lembrando, 2 dias de prova que você terá a resolver 180 questões objetivas de marcar xizinho, né? E fazer uma redação, tá bom? Então, nesse caso, né, no Enem 2021, primeiro dia a prova tem duração de 5 horas e meia, né? Então são questões de linguagens e línguas estrangeiras, ciências humanas, mais uma redação. E no segundo dia o tempo, desculpa, aqui não é que é maior, tá? É menor, com 5 horas, envolvendo questões de matemática e ciências da natureza, tá bom? O que é importante? Treinar antes de fazer a prova, tá? Então é pegar Enems de edições anteriores e fazer para ter prática, entender como que o Enem pergunta, né, por exemplo, questões de matemática, o que ele quer saber, para treinar e ter malícia na hora de resolver as questões, né? E inclusive já vou adiantar, terão algumas lives que eu vou fazer aqui, vai ter uma de matemática que eu vou fazer, vou pegar as questões de matemática para a gente treinar, tá bom? Então antes do Enem já estou preparando essa live, tá bom? Já pode deixar aí marcado na agenda, mas ó, para saber quando que eu faço live ou não, tem que seguir o nosso Instagram, novamente, @estudo.fácil, tá bom? Porque é por lá que eu me comunico com vocês e enfim, tá bom? E aqui então o Enem 2021 serão realizados nos domingos, né? Então 21 e 28 de novembro, tá bom? Se eu não me engano, acho que é domingo mesmo, deixa eu até conferir aqui, mas eu acho que é mesmo. Então novembro, 21 e 28, sim, domingos, 2 últimos domingos do mês de novembro, tá bom? Bom, continuando aqui, então, ó, lembrando agora, falando um pouquinho de uma redação, né? Então, para a prova de redação, o Enem sempre traz algum texto base e uma situação problema. Essa situação problema tem a ver com questão política, social ou cultural, tá bom? Então, por exemplo, ó, esse site aqui que eu peguei, ele está um pouquinho mais antigo, porque ele estava falando da violência contra a mulher. Já é uma redação, uma proposta mais antiga, se não me engano, acho que era 2014. Né? Então é um pouquinho mais antigo, mas eu vou trazer as propostas aqui, tá bom? E aí então, por exemplo, você tem o Enem mais, que eu falo, voltado para a sociedade, a FUVEST, por exemplo, é mais um pouco filosófico, a Unesp traz uns temas bem legais também, por exemplo, né? E você vai tendo, né? Bom, questão da redação é que você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Colocar a sua opinião e utilizar explicações, argumentos para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, né? Lembrando, terceira pessoa, né? Então é um texto em terceira pessoa. Você não pode falar eu acho isso, não, jamais, tá bom? É em terceira pessoa.
Redação deve ter no máximo 30 linhas, tá bom? Agora aqui falando um pouquinho dos temas das redações, né, dos temas que eu acho que eu peguei a partir de 2009, que tá aí, ó. Então vamos lá. O que nós temos? Você pode até perceber uma diferença aqui, né? Eu vou ver isso. Então, por exemplo, 2009, o indivíduo frente à ética nacional. 2010, trabalho na construção da dignidade humana. E o que é interessante e super importante para você, para nós que vamos fazer Enem. Bom, eu vou esperar falar isso aqui no final de 2020, aqui no final, tá bom? Melhor. Então, ó, você tem, ó, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aí 2012, movimento imigratório para o Brasil, efeitos da implantação da lei seca, publicidade infantil, ou da mulher aqui, né, violência contra a mulher, foi 2015, tal, e assim vai. Pegando os mais recentes, nós temos, né, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que foi um tema bem polêmico, bem interessante. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, também é bem legal esse tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, já é um tema um pouco mais trabalhoso, mas também que é bem legal. E aí 2020, né, que a gente já estava em pandemia, que tiveram as versões impressa e digital do Enem. Né, do impresso, que foi aquele do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E no digital, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Então aqui era uma desigualdade regional, não social, tá bom? A gente tinha que tomar cuidado. Mas agora, o que eu quero falar é assim, né? Por exemplo, se você pegar esse 2020 digital, isso aqui você tem que pensar, qual é o desafio que o pessoal, né, que o governo, enfim, tem para reduzir as desigualdades entre as regiões. Então o foco aqui é desigualdade. O foco é desigualdade. Mas você tem que ver tudo que o tema está pedindo está relacionado, então, o desafio de reduzir a desigualdade entre as regiões do Brasil, né? Você não pode fugir do Brasil, você tem que ficar no Brasil, mas relacionar tudo que está sendo falado, né, tudo que está escrito no tema da redação que você vai fazer, né? Bom, redação Enem é avaliado 5 competências, né? Então a prova vale 1000, cada competência 200. E aí dentro de cada competência você tem os níveis, né? Então vai ser 200, 160, 120, 80, 80, 40 e 0, tá bom? Então, nível 1, 40, 80, aí 80 nível 2, 120 nível 3, 160 nível 4, 200 nível 5. Tá bom? Competência 1 é a questão gramatical, né? Então o domínio da modalidade de escrita formal. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar o conceito de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, tá bom? 3, né, a competência 3, então, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Né? Então aqui está vendo mais a parte de ponto de vista, de argumentação. O 2 é mais o tema, né? O gênero, o 3 é o tema. O 4 é a questão da coerência, né? Então demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tem a ver os conectivos, é isso que é avaliado. E no 5 é a questão da proposta de intervenção. Estavam para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Lembrando que a proposta de intervenção tem que ter os 5 elementos, tá bom? Quem, como, eu até tenho anotado aqui que eu sempre me confundo. Quem, como, oh meu Deus do céu, agora eu já até me perdi. Espera aí, preciso pesquisar aqui, gente, espera só um minuto. Ai, ai. Vamos lá. Achei. Então tem que ter os 5 elementos. Conforme você não tem cada um, se você não tiver 2, você vai tirar, você vai ter a nota no nível 3. E assim vai, né? Então é o agente, ação, meio ou modo, finalidade ou efeito e o detalhamento de um deles. Tá bom? Então ação, o que, agente, quem, efeito, para que, modo, como, detalhamentos, explicação ou exemplos.
certo? Corretíssimo. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho do projeto Redação Voluntária, mas para isso eu já vou passar para o Chrome para depois a gente falar do Sisu e enfim. Então vamos lá. Deixa eu parar aqui que eu estou usando um programa que eu não domino muito. Pronto, deu certo. Então vamos agora parar a tela do Chrome. Pensei que ia dar problema aqui, mas deu certo. Bom, quando você entra aqui no site do enem.inep.gov.br, né, você pode ir na página do participante, mas eu cliquei aqui em orientações e abri esta. Não, eu abri aqui, ó. Isso, abri aqui, tá certo. E aí aqui você tem, então, por exemplo, o aplicativo, editais, Enem em Libras, Enem Portugal, Enem PPL, orientações, página do participante, provas e gabaritos e resultados. Eu cliquei em orientações, tá bom? Mas, por exemplo, quando eu comentei com vocês a questão de treinar antes, você pode entrar aqui, né? Então, em provas e gabaritos, você tem as provas, né? Ou você também pode entrar no site que eu recomendo muito, que é o site Anglo Resolve, né? Que é uma plataforma do Anglo em que lá você tem a resolução de alguns vestibulares. Então aqui, ó, Enem, FUVEST, FGV de São Paulo, Unesp, Unicamp, Unifesp, Albert Einstein e a Faculdade de Medicina da Santa Casa aqui de São Paulo, tá? Se você pegar o Enem, você seleciona o ano. Então, por exemplo, eu quero a prova de 2020, eu quero o segundo dia, prova rosa, e aí eu quero separar as questões de matemática. Então eu tenho estas questões aqui, que foram as questões de matemática que caíram na prova do Enem, e aí você pode resolver cada uma, ver o gabarito, comentado e assim vai, tá? Então eu recomendo, tá bom? Mas eu cliquei aqui em orientações. No momento em que eu clico em orientações, eu saio nessa tela aqui, que é então o cronograma. Aqui o cronograma, né? Então as inscrições já passaram, né? Que foi do dia 30/6 a 14/7/2021. Lembrando que tem a taxa de inscrição, né? Que é de R$ 85, tá? Você tem este prazo aqui, né? Que já foi também para pagar. E assim vai. E a aplicação aqui de 21 e 28 de novembro de 2021. Certo? Então antes do exame, aqui acho que todo mundo, né, que já se cadastrou, que fez o cadastro, pagou tal, teve, né, assim, a gente já cumpriu com tudo tal. E enfim, mas o que eu quero mesmo falar é aqui, ó, no dia do exame, é isso que me importa agora. O que a gente tem que lembrar, né? O que é obrigatório? Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, ou seja, é aquela Bic mesmo. Né, aquela Bic normal, tranquila. Documento de identificação válido e as máscaras de proteção contra o coronavírus. Né? Inclusive, já aproveitando que eu falei do coronavírus, o que é importante? Eu vou trazer uma aula aqui para falar só do coronavírus, envolvendo vacinas, exercícios e enfim. Tá bom? O que é aconselhável, né, que o próprio INEP fala de levar? Álcool em gel, cartão de confirmação de inscrição e declaração de comparecimento impressa, caso precise justificar sua presença no exame, tá bom? E aí o que não pode levar, né, isso daqui, ó, será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir, fora do envelope, porta objetos fornecido pelo aplicador ao ingressar na sala de provas. Então você não pode entrar com nenhum desses objetos na sala de prova, tá bom? Atenção! Primeiro domingo, então, que vai ser as provas de humanas, linguagens e a redação, né? Então a abertura dos portões é meio-dia, fecha a 1, começa a prova 1h30 e termina às 7 horas, tá? Segundo domingo, mesma coisa, início da prova 1h30, só que vai terminar mais cedo, meia hora mais cedo, 6h30, certo? Então o Enem segue o horário de Brasília. Então o que você tem? Ó, às 13 horas começam os procedimentos de identificação realizados na sala de provas. A ida ao banheiro após esse horário requer nova identificação do participante. E enfim, tem um monte de coisa aqui que é importante dar uma olhada. Tá bom? É só abrir aqui para a gente saber o básico. Né? Então tá aqui no site www.gov.br, né? Que você vai ver sobre o Enem. Bom, agora, antes eu vou falar aqui, eu vou entrar no Drive do Estudo Fácil, né? Então aqui você tem o Drive do Estudo Fácil, as pastas e
Enfim, o que é importante, né, para você que não viu o vídeo de abertura do segundo semestre, né, que eu postei dia 26 de julho lá no Instagram, tá bom? O que é importante? Eu disponibilizei agora uma pasta chamada Materiais Vestibulares, onde lá eu posto materiais que podem te ajudar a estudar, tá bom? Então aqui eu tenho Enem, coisas envolvendo o Enem, né? Então materiais de biologia, de física, de química, enfim, isso também é bem importante. Eu tenho aqui também da FUVEST alguns e tenho da Unicamp também, certo? Beleza, o que também é importante? Esta cartilha do participante que foi do Enem de 2020, tá bom? Inclusive depois eu vou postar uns arquivos aqui também na pasta do Enem sobre, na verdade eu vou deixar aqui fora, não vou nem colocar na pasta do Enem, de algumas redações nota 1000, né, nos anos de 2020, 2019, se eu não me engano acho que 2018 também, tá bom? Que eu tenho, que é importante para a gente ter isso como base, né? Então aqui é a cartilha do participante que vai explicando cada competência da redação, né? Então competência 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí isso daqui na verdade foi para 2020, tá bom? Então ó, tá aqui as 5 competências e aí você vai tendo explicações de cada competência. Exemplo aqui, ó, competência 1. Explica o que é a competência 1, como que é avaliado, tal, ó, cada ponto, né? Então cada nível. Então, por exemplo, eu tirei 160. Por quê? Tá aqui, ó, demonstra bom domínio da modalidade escrita formal, da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Enfim, tá aqui. Isso que é importante. Outra coisa, sobre as orientações. Então tá aqui, no dia do exame, para mim é o que é mais importante aqui. E depois do exame, isso daí a gente vê depois quando sair a nota. Certo? Certo. Beleza. Bom, falando agora um pouquinho do projeto Redação Voluntária, que é um projeto qual eu faço parte. Tá bom? Tem gente aí que já sabia tal, mas eu faço parte desse projeto. O que acontece? Eu entrei nesse projeto no finalzinho de 2020 e aí eu faço parte, né? Então eu sou um dos corretores de redação voluntária. O que acontece? Esse projeto foi criado com o intuito de aqueles alunos que não têm uma boa nota em redação e querem treinar e não têm condições de pagar um corretor, envia a sua redação para esse projeto, né? Até ano passado era assim, então você pegava, mandava para um certo e-mail e a organizadora repassava entre os corretores. Então eu cheguei no ano passado a corrigir 1, 2 redações por semana, né? Seguindo os temas e enfim, é bem interessante isso. E aí lá em abril desse ano, se eu não me engano, foi abril ou março, não me lembro muito bem, mudou. O que aconteceu? A gente agora passa a ter alunos fixos, então cada corretor, né, nós somos, se eu não me engano, acho que mais de 200 corretores, deixa eu até conferir aqui, são 228 corretores, tá? Então a gente tem alunos fixos, então cada corretor escolhe quantos alunos querem ter, né? Então eu no caso só tenho uma aluna, mas a gente pode ter 5, 6, enfim. Porém, o que aconteceu? Para você ser aluno é uma redação por semana, tá bom? E aí, o que aconteceu? Aqui liberou, né? Então agora em julho, liberou uma nova fase do projeto, onde aqueles que não são alunos podem enviar o seu texto, se você quiser treinar, praticar com algum tema, né? Não precisa ser necessariamente do que já foi de edições passadas do Enem, você pode pegar temas aqui no próprio Drive do Redação Voluntária, que tem temas da semana 12, enfim, colocar tudo bonitinho e mandar num certo dia, se não me engano acho que é sábado, mandar para um certo e-mail, que está aqui também, está tudo bonitinho no perfil, então tem que dar uma olhada, recomendo seguir, vale muito a pena, o pessoal é super gente boa, e aí pegar, mandar e você receberá a sua redação corrigida, tá bom? Então, esse é um projeto que eu faço parte, que eu recomendo bastante vocês, a quem quiser pegar e mandar, recomendo, tá? O pessoal lá é gente boa. Eu não estou fazendo parte desses corretores desse novo modo desse de receber a redação, a parte, né? Não estou fazendo parte, mas tem uma bela equipe aí que está fazendo parte e que está tranquilo, tá bom? E aí outra coisa aqui, esse do Quero Bolsa tem várias orientações do Enem,
que eu vou continuar falando agora dele, mas você também tem do SISU, né? Então você pode ver o que é o SISU, guia completo, quais universidades participam, mesma coisa para o ProUni, e o FIES você também tem a mesma coisa, tá bom? Então, bora voltar aqui para o nosso PowerPoint. Vou parar de mostrar o Chrome e vamos voltar para o PowerPoint. Então, o projeto de redação voluntária, recomendo seguir, vale muito a pena, tá bom? E é isso, tá bom? Bora então continuar agora falando do SISU. O que é o SISU, né, que nós temos aqui? Então vamos lá. Ele tem 2 edições por ano, né? Então no início de cada período letivo, então no primeiro semestre e no segundo semestre, e você usa a sua nota do Enem para concorrer com outras pessoas do curso desejado em universidades participantes de todo o Brasil, tá? Só que qual que é a questão? É para você concorre em uma vaga de universidade pública, ou seja, gratuita, tá bom? E a seleção é feita por meio da quantidade disponível de vagas e da concorrência, tá bom? Ou seja, a nota de corte depende de cada curso e a pontuação dos inscritos no Enem. E aí nós temos aqui, ó, participam do SISU muitas universidades de forma integral e com bônus para facilitar a entrada do candidato. Per faculdades, então coloquei aqui um link, que é do mesmo site ali que era o Bolsa, né, que é legal depois dar uma olhadinha lá. Sobre o ProUni, né, é a mesma questão do SISU, só que para bolsas de estudo em universidade privada, tá bom? São 2 modalidades de bolsa: integral, né, de 100%, ou parcial de 50%, certo? Essas bolsas são oferecidas para alunos de baixa renda, né, então estudantes de baixa renda, como está aqui. E aí ele também abre a inscrição 2 vezes ao ano, uma no começo, outra no final. A inscrição é gratuita e o aluno, assim como no SISU, também escolhe 2 opções de curso. E aí o critério de seleção é a nota do Enem. Quanto maior sua nota, maior sua chance, tá bom? E aí você tem que seguir alguns requisitos, né, que estão aqui, ó: ter cursado todo o ensino médio em escola pública, ter cursado todo ou parte do ensino médio em escola privada com bolsa integral, ser portador de de deficiência física, ou ser professor da rede parte pública de ensino básico e estar concorrendo a cursos de pedagogia normal, superior ou licenciaturas, tá bom? E aí, se você se encaixa nesse perfil, o principal critério de seleção do ProUni passa a ser a nota do Enem, certo? Beleza! Bom, falando do FIES agora, ele é o chamado Fundo de Financiamento Estudantil. E aí ele, como o nome já sugere, é uma espécie de empréstimo do governo para o estudante, tá bom? Aí são aqueles alunos, né, de baixa renda que querem estudar em uma universidade particular, mas não têm dinheiro. Podem se inscrever no programa para receber um financiamento do valor do custo a juros zero, tá bom? E aí então nós temos isso. Aí o procedimento varia de acordo com o perfil do interessado, mas em resumo funciona assim: o aluno completa o curso desejado com bolsa e depois que se formar, paga a dívida com juros baixos. É importante destacar que quem terminou o ensino médio a partir de 2010 precisa ter feito o Enem para solicitar o FIES, certo? Bom, e para finalizar, falando do TRI, né, que é a teoria de resposta ao item. Muita gente não gosta disso, e quando eu estava fazendo também, não gosto, mas tem coerência, né? Só vou beber uma água aqui rapidinho, peraí. Pronto. E aí o que eu tenho? Ele é como se fosse um método de avaliação do Enem, que, como se eu falo aqui, que é o anti-chute do Enem. Né? Por que é anti-chute? Você vai entender. Por quê? Você tem diferentes pontuações para questões fáceis, médias e difíceis, e testa também a coerência das respostas. Então não é, por exemplo, eu acertei tantas questões, mas não significa que você vai ter aquela nota. Tudo vai variar de acordo com as questões fáceis, médias e difíceis, né? Que é aquele famoso tira o fator sorte. Puta, Henrique, agora complicou, né? Complicou, mas faz parte. Então, não tem coerência em acertar várias questões difíceis e errar as mais fáceis. Por quê? O sistema entende o quê? Como chute, né? E aí faz até sentido. Então, por exemplo, esse aluno aqui, ele acertou as questões mais fáceis e médias e errou as mais difíceis. Ou seja, tem coerência.
porque ele acertou as fáceis, ele se garantiu nas fáceis, mas errou as mais difíceis, ou seja, a sua nota foi maior. Agora, comparado a este outro aluno da direita, ele acertou as questões mais difíceis, aleatoriamente, com provável chute, ou seja, ele errou as mais fáceis. Se ele acertou as mais difíceis, o certo seria ele também acertar as mais fáceis. Certo? Meu povo, eu acho que é isso. Tem mais um slide? Temos. E aqui falando como é que elabora as questões. Então nós temos aqui, por exemplo, professores elaboram itens e os vendem para o MEC. E aí o MEC realiza pré-teste com as questões com alunos do segundo ano do ensino médio e de primeiro ano da universidade. Ou seja, calibra o grau de dificuldade. E as questões pré-testadas vão para o banco de questões e atualmente 20 mil itens fazem parte do banco. E aí separa quanto às áreas do conhecimento e seleciona 180 itens que cairão no Enem, que são 180 questões. E aí vai aplicar na teoria da resposta ao item, Então as questões pré-testadas são dispostas conforme o seu grau de dificuldade em uma régua, uma escala numérica. Ou seja, o aluno A acertou as questões mais difíceis e errou as fáceis, vai ter uma nota um pouco menor. E aí o aluno B acertou as questões mais fáceis e errou as mais difíceis, poderá ter uma nota melhor quando comparado com o aluno A. Beleza, meu povo? Eu acho que era isso que eu tinha preparado para hoje. Espero que tenha ajudado vocês, a ter entendido um pouco melhor sobre o Enem, um pouco melhor sobre tudo, que envolve esse grande vestibular, essa grande prova, nacional do ensino médio. E bom, é isso. E algumas frases de fechamento que eu também usei na aula de organização dos estudos e decidi aqui trazer para nós relembrarmos, que é bem interessante essas frases que faz a gente pensar bastante, que é onde o Michael Jordan fala assim, temos de ser fiéis aos nossos planos, pois muitos tentarão nos rebaixar ao seu nível, por não conseguirem realizar certas coisas. Eles estão em busca de um atalho, mas poucos conseguem chegar a algum lugar por atalhos. Não busque atalhos, faça o seu caminho. O que importa é o seu caminho, não o atalho que o outro já fez. Faça o seu. E outra coisa, por onde estudar para o Enem? Faça uma checklist. Veja o que você já estudou, vai vendo o que você precisa estudar. Dê preferência para aquelas matérias que você não tem tanta facilidade. Treine, pratique, vá atrás. Inclusive tem um canal no YouTube muito bom, que é o canal Estudo Fácil. Recomendo bastante, faça questões, pesquise, tem sites disso, de questões, então vai no estude, app.estuda.com. Aí você tem vários, você pode jogar no Google, assim você acha um monte de questões, porque vale a pena, se dedique. Dê o seu melhor nas condições que você tem, que depois é felicidade garantida. Lembre-se que a felicidade é resultado do esforço. Bom, Aristóteles fala aqui, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Então, faça da excelência um hábito. Repita tudo o que você precisa fazer. Com certeza, isso vai te levar no melhor caminho possível. Confie em mim. E o que você precisar, pode contar comigo também. Beleza, meu povo? Então, finaliza a nossa aula por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueça de seguir tanto Redação Voluntária. Se você quiser mandar, fique à vontade. Tenho certeza que vai ajudar você. Tá bom? Qualquer dúvida também pode depois me mandar, conversar comigo, a gente conversa. Tá bom, meu povo? Muito obrigado. Grande abraço, fiquem bem e nos encontramos na próxima videoaula. Lembrando que eu vou disponibilizar algumas redações testes, algumas redações modelos lá no Drive para ajudar vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem bem, muito obrigado e até a próxima aula.